Você, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre ídolos, né? Mais uma vez, a gente falou nesses dias sobre isso, mas assim, eu tava meditando aqui ainda em Deuteronômios 4 e Ezequiel 14, certo? E aquela questão, o que a gente planta, a gente vai colher, né? Mas Deus, ele sempre manda avisar. Ele sempre manda avisar o que é que a gente vai colher daquilo que a gente plantar. E ainda nesse entendimento aqui sobre Moisés exortando o povo à obediência, é como o próprio Deus nos exortando sobre tudo que a gente deve e não deve fazer, né? E sabendo que a palavra de Deus, ela está escrita, é para nossa salvação. Tudo que aconteceu e que foi algo assim importante para que a gente soubesse, para que a gente pudesse fazer a coisa certa, obedecer a Deus e não colher o mal, não colher morte, tá escrito. Tá escrito tudo o que a gente precisa para ter vida e vida com abundância. Vida nessa terra e vida eterna. Então Deus deixou tudo destrinchado pra gente. Coisas que servos dele fizeram e que resultou em destruição, em morte, em sangue, derramamento de sangue. Deus não escondeu nada. Então tá tudo escrito que é pra gente o quê? Colocar, aplicar na nossa vida. Como exemplo, os provérbios são conselhos práticos pra gente poder fazer escolhas corretas, acertadas. Escolhas na nossa vida que venham acarretar vida pra gente, não morte. Então, são conselhos práticos. Então, toda a palavra, ela é bem instruída, inspirada, como está escrito, tem um versículo que fala isso, que a palavra de Deus, ela é inspirada para nos exortar, inspirada pelo Espírito Santo, para nos exortar, para nos ensinar, para nos conduzir ao caminho da vida. Então, quando a gente se alimenta dessa palavra, quando a gente medita, essa vida vem para dentro da gente. Por quê? Porque quando a gente começa o quê? Praticar. Porque se a gente não praticar, vai continuar sendo apenas... Não, tá escrita. É a palavra de Deus. Mas ela não vai acontecer na minha vida se eu não praticá-la. Então, eu posso meditar, eu posso, saber de tudo que tá aqui, mas eu também posso não viver isso. Então, a minha vida não vai dar fruto de justiça, a minha vida não vai mostrar Deus. Mas é isso que Deus quer, que a gente mostre Ele, porque Ele é Espírito. E quando a nossa vida, ela se organiza, quando a nossa vida, ela é reconstruída pelo próprio Deus, então as pessoas veem uma diferença. E essa diferença vai mostrar ali o poder de Deus. Que Deus agiu ali. Então tem que ter o antes e o depois de Jesus, quando Jesus entra na nossa vida. Então a gente se torna um testemunho natural, sobrenatural para todos que estão ao nosso redor. Então naturalmente o reino de Deus vai crescendo. Você está vendo que a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. Tudo isso daqui que está escrito se cumpre. Se cumpre, ou seja, tem promessas para aqueles que obedecem. E tem maldições para aqueles que desobedecem. Deus é justiça. Ele não vai deixar de ser Deus porque alguém não crê nele. Ele não vai deixar de fazer justiça porque muitos cometem injustiça.
não vai deixar de ser amor só porque o mundo está em desamor, em trevas, em ódio, em destruição. Não, ele continua sendo Deus. Então quer dizer que a palavra dele vai se cumprir independente de qualquer coisa. E já tem se cumprido. Se cumpre todos os dias na vida de todo mundo. Mas Deus, ele quer que o quê? Que o que é bom se cumpra na vida das pessoas. E o que é que a gente tem visto? A maioria, destruição. A gente tem visto a vida das pessoas se deteriorando. As pessoas morrendo. As pessoas se entregando a vícios. A gente vê muita gente se entregando aos vícios. Muita gente se entregando ao pecado. E quando a gente vai conversar, a gente vai evangelizar, muitos é como se já tivessem jogado a toalha. Eu sou pecador, eu não vou para a igreja e continuar no pecado. Eu não quero fazer isso, não aceito fazer isso. É melhor ficar aqui, tipo assim, né? É melhor ficar aqui pecando do que tá pecando lá na igreja. Beleza, você, vamos dizer assim, você tá sendo sincero. Só que isso não muda a sua vida. Quer dizer, você tá o quê? Se entregando ao pecado. E o resultado disso, a consequência disso é o quê? É inferno. É perder a alma pro diabo. Que já está perdido, que não tem mais salvação, mas ele continua ali, perseverante, em levar almas com ele. Então, o ser humano está dando gostinho pro diabo, tendo a libertação diante dele, que é Jesus. Tendo a oportunidade de ser livre disso. E tem um provérbio que fala sobre isso. Que o prudente, ele vê a situação e foge. Mas aquele que não é prudente, ele usa uma palavra, o simples. Simples. Tem essa palavra em Provérbios, muito essa palavra. Que quer dizer, acho que é uma pessoa assim, que ela vê o problema, mas passa por ele. E sofre o dano. Se você buscar no Google, você vai ver esse provérbio. Que o prudente, ele vê a situação e foge. Mas o simples, ele passa e sofre o dano. Por quê? Ou seja, ele tem a oportunidade de mudança de vida, de se apegar com Jesus e sair da situação ruim, mas ou ele ainda não abriu o entendimento dele, ou lhe foi revelado, ou não quer, alguma coisa tem, ou está amarrado pelo diabo. Então, mas aí o Espírito Santo, ele me deu um entendimento hoje pela manhã, que Deus, ele fala no Espírito, ele fala aqui, gente. Então, quando a gente vai conversar com as pessoas assim, na evangelização, a gente vê muita coisa assim, eu sinto Deus. Não, Deus está comigo. Não, quando eu louvo, eu ainda sinto ele. Quando eu canto, quando eu escuto um louvor, quando eu falo, ainda sinto Deus. Só que Deus, beleza, quando a gente tá louvando, quando a gente tá ali em espírito, mas aí já tá dizendo, em primeiro de tudo, a gente se conecta com ele, né? A gente pode até ter uma sensação ali, né? De paz, etc. Mas essa paz, ela tem que permanecer. E a gente vai ver se essa paz realmente é verdadeira se eu passar uma guerra e a paz estiver ali dentro de mim. Eu estou em paz. Porque senão vai ser só coisa de momento. E Deus não é só coisa de momento. Deus não é o sentimento. Deus é espírito. Ele é mente. Ele fala aqui, ó. Então, Deus, ele precisa falar aqui com a gente.
Porque se a gente não entender o que ele está querendo dizer, a vontade dele para a nossa vida, a gente não vai fazer. A gente não vai tomar uma atitude, a gente não vai fazer nada. Então, o problema, muitas vezes é esse, a pessoa não tá no espírito com Deus. Deus é espírito, então ele vai falar aqui. Eu preciso estar ligada aqui. Então ele fala de Espírito Santo para espírito, o meu espírito. Para que ele possa me revelar a vontade dele e eu possa decidir. Então, tem muita gente decidindo ficar nas trevas. Aí é com Deus, é Deus quem sabe, né? Então, mas a exortação vem. A palavra de livramento vem. Ninguém vai poder chegar lá no juízo e dizer, eu não tive a oportunidade. Não, é mentira. Teve. Todo mundo teve oportunidade. Todo mundo teve chance. Olha só, todo mundo vai ter chance, tem tido a chance de sair das trevas, do pecado. Aí o negócio está na obediência. Muitos não querem obedecer. Então, nessa parte aqui, Moisés, ele exorta o povo à obediência. E ele fala dos ídolos, né? Então, ele começou falando aqui sobre o que Deus fez com o povo por conta de Baal Peor. Eu não meditei com relação a isso daqui, Baal Peor, mas a gente sabe que Baal era um deus pagão, né, naquela época. E ele diz assim, pois a todo o homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Então imagine que esse Baal Peor aí, colocando nos tempos de hoje, é qualquer outro ídolo que a gente veja, né, santo, né, aquilo que não é Deus, aquilo que não é Jesus. Qualquer coisa que não seja Jesus. Porque só existe um caminho, verdade e vida. Acabou. Só existe um que se sacrificou por mim, que está vivo e quer a minha alma para levar para o céu. Só tem um. Só tem um caminho. Pronto, o resto é mentira. O resto é beco sem saída. Fique bem claro isso. E não é apenas outros ídolos de pau, de pedra, de metal, mas sim coisas que o ser humano coloca como tesouro do seu coração. Coisas que o ser humano ama, se entrega, se sacrifica por aquilo. É isso daí, é o ídolo dela. É só a gente pensar um pouquinho. Aí ele vai falando, né? Guardai-vos, ele sempre falando, se guarde, né? Para vocês cumprirem com os mandamentos do Senhor, para guardar bem a sua alma, né? Guardar a vocês mesmos, né? Guardar o seu coração, né? Ele vai dizendo. Aí ele fala de uma palavra que a gente falou no vídeo passado. Aí vem esse versículo 15 aqui, que era isso que eu queria expor. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, ou seja, com prudência, com entendimento, com sabedoria, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo. Então, antes disso daqui, ele falou, olha, no dia em que estivesse perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem e as ensinarão seus filhos.
E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Olha só o que ele está querendo dizer. Olha o que Deus está querendo dizer. Eu falei com vocês lá no pé do Monte Horebe. Vocês viram que o fogo apareceu até o meio dos céus. Eu falei com vocês. Vocês ouviram. Eu vos farei ouvir as minhas palavras. Vocês ouviram para que vocês pudessem aprender e ensinar aos vossos filhos. Mas eu digo uma coisa, vocês não viram nenhuma figura no meio daquele fogo. O que ele está querendo dizer? Vocês não viram alguma figura. Aí ele vai começar a dizer que tipo de figura, né? Olha que interessante. Então, Deus ele está querendo mostrar para o povo que ele não está ligado a coisas que o ser humano coloca como deuses, como coisas preciosas. Que o ser humano faz dessas coisas ídolos. A gente sabe que o povo de Israel, enquanto Moisés estava lá no monte recebendo os 10 mandamentos, eles fizeram um bezerro de ouro para eles ficarem adorando. Então, a gente vê ali a aflição do ser humano, a necessidade do ser humano em ver. Ele tem que ver alguma coisa, tem que tocar em alguma coisa, né? Porque o ser humano, o quê? É sentimento, né? Quando a gente ainda não tem Deus dentro da gente, a gente quer estar sempre o quê? Não, eu tenho que ver, eu tenho que sentir, eu tenho que pegar, tá entendendo? E Deus não é isso. Por quê? Eu nunca peguei em Deus, mas Ele tem estado comigo. Eu tenho visto Deus, não com meus olhos físicos, não nitidamente, eu nunca vi Deus, mas eu vejo a manifestação do poder dele, pela minha fé, porque a fé está aqui. Então, Deus ele está querendo dizer, olha, vocês viram fogo, a manifestação do meu poder eu expus a vocês, mas entendam, vocês não viram ali nenhuma figura. Vocês não precisaram apalpar alguma coisa, né? Como a gente vê o povo tocando em santa, né? Tocando em santo, levando o santo nos braços, andando de joelho, né? Fazendo procissão, levando o santo nos braços. É isso aí. Fora isso, também as pessoas que colocam coisas e pessoas no coração. Então, um exemplo, a pessoa ela se sacrifica pelo filho, ela perde noite de sono pelo filho, ela faz de tudo pelo filho, ou ela faz de tudo pelo cônjuge, pelo marido ou pela esposa. Né? Ela deixa de ter comunhão com Deus por conta do marido ou da esposa. Ela deixa a sua vida, deixa tudo por conta do trabalho, né? Ou aquela jovem que diz que ama aquele outro jovem e briga com os pais e foge de casa e faz besteira e fica grávida daquele homem, daquele jovem, daquele guri, né? Porque tá entregando a vida para ele, entregou o corpo, entregou a alma para ele. Aí sofre, aí vai morar num casebre, aí tem uma vida destruída, aí fica na miséria. Aí tá entendendo que as pessoas deixam tudo por uma coisa ou pessoa. É isso. Isso que mostra a questão dos ídolos, né? O ídolo do coração. Então, imagine que hoje em dia é isso aí que Deus está dizendo. Olha, eu falei com vocês no meio do fogo. Vocês ouviram as minhas palavras. Então, imagine que, como naquele tempo Deus falou do meio do fogo, Deus está falando aqui por meio desse vídeo.
Vocês estão vendo a mim. Vocês estão vendo fisicamente aqui. Você pegou o celular, você entrou, você tá aqui. A gente tá vendo a palavra de Deus. Eu tô tocando na palavra de Deus. Eu estou ouvindo a palavra dele. Mas eu não preciso ver ele aqui fisicamente para saber que ele tá aqui. Não preciso tocar nele. Não. É a mesma coisa esse povo. Viram o fogo. Viu que o monte estava ardendo em fogo. Eles ouviram a voz. Mas não vistes figura alguma. Vocês não viram nenhuma figura, nenhuma coisa assim. Um homem, né? Aí eu tava lembrando lá de Nabucodonosor, que ele viu um quarto homem junto com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Mas Deus revelou ali a Nabucodonosor, né? Para que ele pudesse crer. Mas hoje em dia, né, Deus ele tem suas formas, suas maneiras de trabalhar. Mas coisas que o ser humano quer tocar, quer sentir, quer apalpar. Deus, ele é espírito. Então, eu não preciso... Um dia eu creio, em nome de Jesus, vou tocar em Deus, vou tocar em Jesus na eternidade. Em nome de Jesus, pela misericórdia dele. Mas aqui a gente vai ouvir a palavra dele. E a gente ouve aqui, na mente. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos. Escreveu em 2 tábuas de pedra. Assim também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que vos cumprisse na terra, a qual passarei a possuir. Então aí vem a parte que eu queria mostrar para vocês. Eu não, né? O Espírito Santo. Guardai, pois, com diligência as vossas almas. Isso é para todos nós. Pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo. Então ele diz de novo, olha, vocês não viram nada. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher. Olha só. Isso daqui Deus está falando para vocês não fazerem nenhuma imagem esculpida na forma de homem, mulher. Aí ele vai dizer figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa nos céus, pelos céus, figura de algum animal que se arraste sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, quando eu meditei nisso, eu logo pensei em quê? Em horóscopo, astrologia, nos milhões de deuses que há em diversos países como a Índia, né, África, enfim, você sabe, né, Grécia, tudo. Esculturas, a gente logo lembra, né, que tem lugares que tem milhões de deuses, tudo esculpido, é escultura de gesso, é escultura de barro, enfim. Então a gente logo lembra, né? Em lugares como a China, que tem aquele negócio do dragão, tem o ano novo não sei de quê, aí representa o ano novo chinês com um animal, né? E a gente, aqui, né? A gente vê muito o quê? Pessoas crendo em horóscopo, que um dia eu criei em horóscopo, eu ficava vendo, quando o ano virava, eita, eu vou olhar meu horóscopo.
Quando a semana terminava, eita, vou olhar meu horóscopo para a próxima semana. Eita, vou olhar meu horóscopo para hoje. Eita, vou olhar meu horóscopo pro dia. Isso não mudava a minha vida. Isso era uma mentira de Satanás. Não tem essa de que, porque eu nasci em tal tempo, eu sou de touro. Ou eu sou de virgem, ou eu sou de peixe. Isso é tudo conversa fiada. Então, o ser humano foi criando deuses para si. E fica apoiando a fé nisso. É a mesma coisa apoiar a fé em jogo de loteria, jogo de azar. Fica colocando a fé que Deus deu para ser para ele em coisas e em pessoas. Aí faz ídolos para si. Porque tal artista tem o mesmo horóscopo que o meu. Porque tal não sei quem faz isso aqui. Eita. Enfim, tanta coisa, gente, que quando a gente é jovem, a gente se apega, sabe? Tô falando aqui e eu fico, às vezes, lembrando da leseira que eu tinha também. Leseira, sabe? Negócio de cartas, de lemão, isso tudo isso é feitiçaria, isso é conversa, isso é bruxaria. Negócio de carta, negócio de búzio, negócio de ver o futuro, não sei de quem. Isso é tudo engano. Deus revela o nosso futuro, tá aqui, ó. Tá aqui, vai se cumprir. Você pode crer que até o último ponto lá de Apocalipse vai se cumprir. Até ali vai se cumprir tudo. Então, a palavra de Deus mostra passado, presente e futuro pra gente. E aí? Então não tem essa, não vá atrás de não sei quem, a cigana não sei das quantas, que faz o amor voltar, que faz não sei quem voltar. Isso é tudo do diabo. Isso é tudo conversa fiada. Deus não tá nessas coisas. Isso aí é engano. Isso é mentira. Isso é beco sem saída. É isso que é. Essas conversas fiadas. Busca em Deus. Coloca a tua vida diante de Deus. Coloca a tua alma na palavra de Deus. Aí tu vai ver que futuro ele tem preparado para você. Você não precisa saber, não. Porque se você souber, vai dar tudo errado. É melhor que a gente se apoie em Deus. Se dependa de Deus, acabou. Porque a gente é muito falho. A gente é muito falho. Então, quando eu estava meditando nessa passagem aqui, eu logo pensei, né, que tem muita coisa nesse mundo que o ser humano fica espiritualizando. Mas é conversa, é mentira. Negócio de carta, de lemão, de horóscopo, é tudo conversa fiada. Conversa do diabo para você colocar a sua fé tão preciosa nessas coisas e você se desviar da verdade. E você ficar bitolado numa coisa que é tudo engano. Que o diabo ele quer tirar a nossa fé de Deus. É isso que ele quer. Porque se a gente não tiver a fé apoiada naquele que pode nos salvar, a gente está perdido. Está totalmente perdido. Se a nossa fé não estiver em Jesus Cristo, a gente está perdido. Totalmente. Então não divida a sua fé com coisas e pessoas. Não fica acendendo vela para santo da A, B, C, D. Isso é conversa, isso não faz nada, isso não muda a sua vida. Não muda a sua vida. O que muda a sua vida é aplicar a palavra de Deus, é obedecer, é praticar. Acabou. Acabou, não tem esse negócio de emoção, de espiritualizar as coisas. O Espírito está aqui, o Espírito Santo. A palavra de Deus é Espírito. Ela já é Espírito. Um Espírito. Existem milhões de espíritos imundos que querem chamar sua atenção, a nossa atenção, com coisas, com picuinha desse mundo. A verdade é essa. Porque só existe um Deus. Um que é mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Pronto, acabou. Então, eu queria poder falar mais, mas o vídeo vai ficar muito longo. E ainda tem outra parte
que é o castigo dos idólatras. Em Ezequiel 14, que eu tava meditando. Mas não vai ficar para esse vídeo. Por quê? Porque já tá longo. Mas no próximo, pela misericórdia do Senhor, a gente pode estar fazendo. Amém? Que essa palavra tenha abençoado você de alguma forma. Se você conhece alguém que tá mergulhado nesses enganos aí de horóscopo, como um dia eu estive, né? Um dia a gente sempre, né? Se envolveu com isso também. Mas a verdade é falada, é dita, é mostrada pela palavra de Deus. Então, se você quiser enviar aí, enfim. Deus abençoe você e até a próxima.